Fala pessoal, muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que você estiver vendo. Vamos aqui para mais um episódio do podcast Videocast Diga Lá, o videocast do Dila. Hoje, com muita alegria, eu vim aqui bater um papo com o meu amigo pai Juliano de Oxum, para a gente descobrir mais, né? O que é as religiões de origem afro-brasileira, os preconceitos, as interpretações que cada um tem. E hoje serão esclarecidas aqui com o pai Juliano. Mas antes disso, eu vou fazer aquele tradicional pedido para todo mundo lá se inscrever no canal, dar um likezinho, se inscreve, dá uma força. É um canal que vai falar quase que exclusivamente de Gravataí, daquilo que nós temos de bom aqui em Gravataí. E dentre as coisas que a gente tem de bom, nós temos as nossas religiões afro-brasileiras, religiões de um povo que ajudou a nos formar e que merece nosso carinho, respeito e atenção, e a gente descobrir mais o que está por trás das magia, né? Magia no bom sentido, das nossas religiões de cunho afro. Então, portanto, se inscreve no canal, vai lá e dá um toquezinho no sininho, que é para ajudar a gente aí a tocar cada vez mais longe este projeto. Boa tarde, pai Juliano, muito obrigado por me receber aqui nessa tua maravilhosa casa, como eu costumo dizer, um amigo já de longa data que eu tenho orgulho de ter. Boa tarde, pai Juliano. Boa tarde, Dylan, boa tarde, pessoal que curte o canal aí do vereador. É uma honra receber você e o pessoal aí que está gastando um pouquinho do seu tempo para ouvir o que a gente tem para passar. Quanto tempo de religião, pai Juliano, já? De religião, eu acho que... Falar de casa aberta, porque né, que é o momento onde eu comecei a viver praticamente que 24 horas para a religião. Eu abri minha casa em 2009, comecei ali na Natal, na 79 ali, né, lá perto do cemitério, na Rua Maringá. E depois de um ano eu vim para cá, para a Rua São Pedro, é onde eu estou até hoje. Então, esse ano, dia 7 de novembro, fazem 13 anos que eu tenho a minha casa aberta. Pai Juliano, e como é que é o chamado? Existe um chamado, o espírito vem, o orixá vem, que as pessoas, como é que isso bate na gente? Ou eu começo a frequentar as casas de religião, a minha mediunidade aparece. Como é que funciona? Eu quero ser um filho de santo, eu quero ser um pai de santo. É assim que funciona ou não? Como é que isso funciona? Eu vou falar da minha experiência. A tua experiência, exatamente. Eu fui criado num berço evangélico, né, de minha mãe, né, me deixou com meus avós paternos, e eles eram evangélicos, praticantes, inclusive. E a mediunidade, eu acredito sim que possa ser trabalhada, mas também tem o médium de berço, que ele nasce para isso. Eu, conforme a minha mãe carnal, né, me passou, depois de grande e depois de estar na religião, porque antigamente tinha muito segredo na religião e hoje tem se perdido esses segredos, está muito banalizado. Eu acho que as redes sociais vieram para somar na nossa vida como um todo, mas nós temos que cuidar para não acabar denegrindo a nossa religião com essa ferramenta maravilhosa que a gente tem. Então a minha mãe veio a me dizer depois, que eu já tinha inclusive minha casa aberta lá na 79, que eu era vizinho dela, minha mãe morava do outro lado da rua e eu onde abri a casa. A mãe carnal é a mãe que te carregou no ventre 9 meses, né? Porque tem a tua Porque mãe eu fui criado, a minha mãe de coração, minha avó que me criou. E eu fui iniciado também por uma mãe, né? Mãe Yara de Ogum Anira, que já é morta, né? Faleceu. E depois eu dei seguimento hoje. Tem um pai, que é o pai Ayrton, meu pai. Mas que eu estava querendo dizer que a minha mãe é O negativo e eu sou A positivo. Falando de ciência, né? Na época, ou morre a criança, ou morre a mãe, e aí se procura uma segurança de barriga, né? Que foi feita pela mãe Cirlei de Oxum, ali no Sarandi, na Rua Cá. Né? E passou-se o tempo, minha mãe acabou separando do meu pai e eu fiquei com a minha avó paterna, porque ela achava que na época seria bom, porque tinham condições na época melhores que a dela, e ela foi em busca da vida dela, da evolução dela, e eu fui criado naquela família.
mas com um encanto ali no início. Foi plantada uma semente e foi por Oxum. Inclusive a mãe Cirlei é de Oxum Pandá. E passados os anos eu cresci, né? Eu sou uma pessoa que está no meu caráter, eu gosto de fazer tudo certo, gosto de seguir regras. Sempre fui um evangélico fervoroso, inclusive daqueles que ia nas casas evangelizar, né? Até os meus 16 anos foi assim. Até que quando a religião me chamou. Eu nunca havia colocado os pés dentro de uma casa de religião. Quando eu tive minha primeira incorporação com o Caboclo Ogum Megê, né? Então, da minha história religiosa, foi um chamado diferenciado, porque normalmente o médium que quer, aqui na minha casa, vem, assiste, acompanha um tempo, conhece a casa, conhece o pai de santo, vê se é uma pessoa idônea, como que ele leva a família dele, porque para nós que somos religiosos de matriz africana, o nosso ori, a nossa cabeça é a coisa mais sagrada que tem e a gente não deve sair dando a nossa cabeça para qualquer um, assim como também trocando de pai de santo, que nem se troca de roupa, né? Porque a árvore sem raiz não para de pé. E uma árvore para ter raiz, para segurar e sustentar, ela tem que ter tempo, porque leva um tempo para essa raiz tomar conta da terra e se agarrar firme nela, para quando vier o vento, a chuva, e até mesmo a época dessa árvore produzir um fruto, ela ter estrutura para aguentar o peso desse fruto. E é esse o diferencial. Hoje a religião, ela está pulando etapas e a culpa são das pessoas. A casa de religião ela é aberta para qualquer pessoa que queira praticar religião e ter fé. Mas para eu ter fé e frequentar, não preciso entrar e me iniciar. Porque isso não é para todo mundo. Assim como não é todo mundo que veio para a Terra para ser professor, para ser um bom vereador, para ser um bom médico, um bom enfermeiro ou até mesmo um bom pai de santo. Estar numa casa de religião não é sinônimo que eu amanhã terei que entrar para aquela corrente, terei que me iniciar e terei que ser pai de santo e abrir uma casa. Para isso que existem os oráculos, onde a gente vai ver qual é o chamado, qual é a tua história na Terra, o que tu veio fazer aqui nesse mundo e o que a religião tem para ti. Que é diferente para cada pessoa, nunca vai ser igual. O dom não é igual, o ser humano não é igual, o chamado não é igual. A preparação, a iniciação nunca vai ser igual, porque nós somos únicos. Às vezes para mim vai ser bom colocar um açúcar e para ti vai ter que ser sal. Então não podemos banalizar como a coisa está hoje, achando que eu entrei hoje, amanhã eu tenho que entrar para essa casa. Eu aconselho que as pessoas conheçam as casas, mais de uma, para que ela tenha aquele chamado de dentro para fora, não seja uma coisa imposta. Sim. Né? Pai Juliano, existem várias vertentes, vamos chamar assim, de religiões de matriz africana, que vieram com os escravos da África, né? Esse triste episódio que aconteceram, mas que essas pessoas nos formaram, né? Fazem parte da formação do Brasil, mas foram trazidas a forças e com as suas crenças da natureza e vêm para cá e acabam sendo que evangelizadas, né? Porque na época das grandes navegações foi ali um conluio entre Igreja Católica e os reinados na época, particularmente nós aqui no Brasil com os portugueses. E trouxeram-se, cada um trouxe, porque eram várias etnias que acabaram vindo da África e trouxeram a sua religiosidade. Por exemplo, no Maranhão é muito forte o terecô. Na Bahia é muito forte o candomblé. Nós temos a Umbanda, que diz que já é brasileira a Umbanda. Sim. Qual é a linha do Pai Juliano? São diversas as linhas do Pai Juliano. Eu pratico na minha casa o culto à Umbanda, né? Que a gente cultua os caboclos, né? Sim. Os pretos velhos, né? Os herês, os cosmes, né? Que a gente chama. Que é diferente herê, porque se eu for falar a gente vai ficar horas conversando. Candomblé tem herê, Umbanda, nós temos os ditos cosmes, né? E também pratico a quimbanda, né? Que é a linha de Exu, onde eu trabalho com a entidade chamada Maria Padilha e o seu Tranca-Rua. E na nação, eu sou da nação de Cabinda, né? Então, como tu disseste, o que era praticado na África era de uma maneira. Quando vieram para cá, tiveram que se unir para preservar a cultura. E essa união meio que miscigenou, porque se a gente for entrar na história aprofundada lá na África,
cada região cultuava um orixá, né? E aqui no Brasil, né, os orixás são cultuados todos juntos, dentro de uma casa. Então, unificou-se esse rito, né? Oxum era cultuado pelo povo Ijexá e assim por diante. Então, nós aqui no Brasil cultuamos na Umbanda o caboclo, né? Na mesma linhagem vem o Exu, a Pombagira, o Preto Velho, né? E já no orixá é outro segmento totalmente diferente, né? Não é o mesmo rito, não é a mesma prática, não tem a mesma liturgia, digamos assim. Então é diferente. Então. São distintos os cultos, a forma de cultuar, né? Na Umbanda e na Quimbanda existe incorporação. O orixá, dentro da minha nação, que eu prezo aquilo que eu aprendi, né? Na Cabinda, existe a ocupação, e essa ocupação é um segredo. Não se prepara uma pessoa num orixá prometendo que ela vai receber o orixá, porque se um dia ela receber da nossa boca e de ninguém, ela nunca vai saber, isso é um segredo. Então é diferente. Na Umbanda tu incorpora, trabalha com vibração. E até aquele médium que não tem de natureza, digamos assim, esse chamado, esse dom da incorporação, existe um desenvolvimento mediúnico para que ele possa estar trabalhando, se for assim o chamado dele, né? Uhum. Pai Juliano, trabalhas com a linha de Exu. Por que existe tanto preconceito, vamos dizer assim, que Exu é do diabo? A gente ouve das pessoas aí fora, na curiosidade das pessoas. E há muito preconceito e muita desinformação, e muita gente também que acha que os praticantes das religiões afro têm pacto com o demônio, que tu vai lá numa casa de pai de santo. É assim, principalmente algumas linhas religiosas, que eu não vou citar aqui, porque não são todas, mas que costumam colocar esta marca em quem pratica as religiões, acredita e tem fé, principalmente na linha de Exu, que quem estuda a religião sabe que não é. Que não. É. E a gente sabe também que tem as forças ocultas, as forças ruins que tem, mas verdade, não é isso que se trabalha nas religiões? Não, na verdade, falando de espiritismo, né? Nós, enquanto encarnados na matéria aqui, nesse corpo, né, nós temos um caráter. Muitos, né, a sociedade nos faz ir para o lado positivo da coisa, ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa do bem, uma pessoa... E quando a gente desencarna, falando dos espíritos da Quimbanda, né, eles desencarnam com aquela energia. Então a gente não vai ser uma pessoa ruim, que nem muitos têm medo. Tem gente na nossa própria religião que amedronta as pessoas com o Egum, o pai de santo morreu, corre e lava a cabeça. Não, se o meu pai de santo era maravilhoso, para mim era meu amigo, era meu companheiro, andou do meu lado, era o meu ombro amigo, né? Não tem por que eu ter medo, ir lá correndo, lavar, até porque não é assim que funciona, tudo tem um tempo e uma hora. E da mesma maneira os Exus, né? São espíritos que viveram na Terra, tiveram experiências que hoje nós temos e às vezes não sabemos lidar. E eles vêm trabalhar na linha da Quimbanda para nos dar um direcionamento, porque eles já viveram aqui, então eles têm muito mais conhecimento, eles estão num patamar mais elevado. Qualquer entidade que venha no corpo de um médium, ela tem uma evolução e ela tem que ser melhor do que nós. Então eu não vou receber o demônio no meu corpo, né? Sim. Não esse demônio da Igreja Católica. Sim. Eu já tive do lado de lá, fui evangélico e muito eu vi isso. E quando eu recebi o Ogum Megê a primeira vez, eu me tratei. Eu tomei lítio, ácido valproico, anti-alucinógeno, porque despertou o meu dom, eu via coisa, eu via voz, fiquei perturbado, não sabia lidar com aquilo, e eu fui criado que tudo aquilo era uma coisa do demônio, como tu disseste agora. Só que daí o que a psicóloga falou para mim? Juliano, se tu é esse religioso que tu havia dito durante a consulta, que tu orava, tu jejuava, tu fazia tudo que o pastor te falava, tu era dizimista fiel, dentro do que eu passei para ela nas consultas, como que o demônio conseguiu entrar em ti? Eu sempre tive dentro de mim, Dylan, esse chamado de fazer algo por alguém, de querer ajudar as pessoas. Um amor incondicional, que às vezes eu acabava me privando da minha vida para viver a vida do outro.
E dentro da igreja eu ia nas casas, eu ia nos lugares. Aqui em Gravataí muito eu evangelizei. Inclusive aqui no bairro que eu moro hoje. Eu ia muito lá para Vila Rica, né? Levar alimentos, né? Que eu fui da Igreja Universal, né? Então, assim, hoje, com o dom que eu ia orar nos montes de madrugada, fazer jejum, né? Para Deus me dar um caminho, que eu queria ajudar as pessoas. E a coisa que mais me marcou dentro da igreja foi um dia que era um domingo de manhã e a igreja colocava ônibus para buscar as pessoas em certas vilas, né? Sim. E eu, como evangelista, ia junto no bairro que eu evangelizei para buscar as pessoas, né? E nesse dia estava chovendo muito. E lá na Morada do Vale 2, que eu acho que tem uma olaria, se eu estiver errado, tu me corrige. Sim, tinha. Tinha um lugar bem ruim lá de se viver, condições precárias, barro vermelho. Então, eu ia com todo amor. E eu voltei para falar para o pastor, justamente, olha a história. Eu era uma mãe de santo, que estava abrindo mão de tudo, que ele ia lá para quebrar tudo, para ela se converter, aceitar Jesus e largar o demônio. Isso foi a última história que eu vivi na igreja. Porque eu estava comovido que eu ia ajudar aquela alma a se salvar do demônio. E ele olhou para mim e disse assim, eu não vou lá embarrar meu sapato. Tá chovendo, aquilo lá é um lodo, e eu não vou. Vai vocês. E aquilo foi uma facada no meu coração, assim, porque eu vi naquele dia, naquela hora, que o ser humano, que aquele amor não existia. Que eu estava no lugar errado, que eu não estava fazendo nada por ninguém. Porque na nossa religião, Dylan, na nossa religião, tu precisa ter fé. Sim. Mais nada. Se eu for fazer um ritual, eu tiver que comprar uma garrafinha de água mineral para servir 9 copinhos lá na Cruz das Almas, eu sei aonde meu dinheiro está indo e para quê. Na igreja a gente faz várias campanhas e tu vê cada vez mais a igreja crescendo, mas tu vê pouca coisa sendo feita pelas pessoas. Então aquilo ficou marcado comigo. E quando veio o meu chamado para a religião, que isso é um dom, né, como eu te disse, foi Sim. diferente comigo, depois de um tempo já de maturidade, de entender, eu vi que hoje Deus, a energia que eu acreditava, porque Deus é uma energia só, me direcionou para cá, porque aqui eu consigo ajudar as pessoas. A gente faz uma sessão, tu oferece comida à vontade, tu tocar um batuque, as pessoas comem, seja quem for, seja rico, seja o pobre, seja o branco, seja o preto, amarelo, não tem preconceito. A porta está aberta. Né? Como diz a Bíblia, que Jesus disse lá, porque eu não me esqueci, eu mudei de religião, não mudei de caráter, e conhecimento a gente nunca bota fora, né? Sim, vinde a mim sim. como estais, esse vinde a mim como estais, na nossa religião existe. Porque eu não vou primeiro ver quem tu é, para depois te aceitar membro da minha casa. Se tu quer mudar de vida, as portas estão abertas para te ajudar a caminhar o caminho. Livre-arbítrio, não tem uma imposição. Tu não tem que abandonar a tua opção, tu não tem que abandonar nada, tu tem que ter fé, né? Então eu encontrei respostas aqui. E hoje eu faço muito dentro do que eu posso, das minhas limitações, né? Conforme a vontade das entidades, mas eu vejo muito mais humanidade na religião de matriz africana. Eu que acompanho, né, pai Juliano, e todo mundo pergunta, mas tu vai? Ah, tu é da religião? Tu é isso? Não, eu vou a todas as religiões, porque eu respeito todas, eu acredito que todas têm algo especial, todas é para o bem. O simbolismo da alimentação, das festas que eu já frequentei, que tem ali todo aquele preparo, e quem não viu, que venha ver, que prestigie um dia para ver como é que é. Ele tem todo um simbolismo, porque, né? Claro que sim. As imagens que a gente vê aqui, tem todo um simbolismo também, que a gente vai mostrar umas imagens do teu templo aqui. O que é esse simbolismo da alimentação e das imagens? Na verdade, a religião toda é feita de simbolismo, né? Toda. Não tem como não ser assim, né? A alimentação, né, falando de sociedade, aproxima as pessoas, né? Num jantar, no momento de confraternizar. E dentro de todo o nosso ritual, né, com tudo que é feito, das sacralizações, não tem como não ter, né, essa alimentação. Porque aquela carne sagrada, onde foi feito o meu preceito, eu não posso sair largando por aí, como se vê muito hoje. Exatamente, né? isso. Nas esquinas. Não vou largar. Porque ela foi defumada, ela foi cantada, ela foi rezada.
ela tem um simbolismo sagrado e ela tem que ser consumida por toda a comunidade religiosa durante os rituais. Então, assim, a falta de conhecimento de hoje também banaliza a nossa religião quando a gente passa num local público e vê certas coisas que tem outros locais adequados para serem descartadas, porque não é assim que funciona. Não é a grande maioria do que nós fazemos no ritual, nós consumimos dentro da casa de axé. Porque a comida aproxima todo mundo, né? Então, na casa do pai de Juliano, quando tem que fazer o sacrifício, se faz a sacralização, se faz o sacrifício, mas o animal não fica lá na esquina. Não. A sujeira não fica lá na esquina. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Por isso que é necessário, às vezes, Dilon, o tempo dentro de uma casa. Porque a gente entender esse processo, né, da sacralização, do sagrado, né, e saber direcionar, porque vejo muitas pessoas hoje vendendo axé, isso é uma polêmica, cada um, né, um fala que a culpa é do novo, outro fala que a culpa é do velho. Eu acho assim, primeiro lugar, nossa religião é baseada na ancestralidade, né? O meu mais velho tem que ser respeitado. Quem não quer respeitar e obedecer, não tem que ser de orixá, né? Porque através de uma árvore antiga, que já tem sua raiz estruturada, seu caule firme, ela floresceu, frutificou, o fruto caiu na terra e uma nova semente vai gerar uma nova árvore, que é o novo filho, que um dia vai ser a árvore dele, vai ter os galhos e vai ter os frutos. Só que eu preciso entender esse ciclo e aprender o que eu faço com a pena que eu tirei de uma ave, o que eu faço com a chorô, as inhalas, né, que é sagrado para o orixá, e aquela carne que é sagrada para nós, que tem que ser consumida durante os rituais. Só que hoje esse comércio da faca, onde se vende muita coisa, onde quem tem dinheiro compra e se torna o pai fulano, a mãe beltrana, mas tem a bênção do orixá, aquela pessoa vai saber levar um ilê-axé, ela vai saber fazer o ritual do começo ao fim, ou ela vai ser mais uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo, não sabe por que ela está fazendo e o que ela vai fazer com tudo aquilo, que é muito importante. Começo, meio e fim. Nascimento, amadurecimento, a gente envelhece e morre. Eu sou feito no orixá e um dia eu vou ter que ser terminado essa obrigação através do axexê, né? Então é complicado, sabe? Eu, assim, só tenho 13 anos de casa aberta, mas eu vivi intensamente para aprender, porque a gente nunca vai saber tudo. Todo dia é dia de aprender. Não existe o dono da verdade. Só que o pai de santo, ele tem que saber o filho que ele tem dentro de casa e respeitar os preceitos, para que não vire essa questão, como tu disseste, é bicho largado nas esquinas, né? É feio, banaliza. Foto de obrigação, foto dessas, tá na modinha agora, rei disso, rainha daquilo, Sim. Faço pico. Não é assim. Nós não somos nada. Nós somos esse copo aqui. Hoje eu quero tomar água, eu vou botar água. Amanhã eu vou tomar um refri. Eu coloco o refri. Amanhã eu vou colocar um café, de repente, quem gosta de tomar café em copo. O copo é o mesmo, o copo é o médium. Agora, o que vai ter dentro ou não, Sim. Nós somos usados. Se eu sou um médium bem feito, eu tenho essa concepção de que a gente é um instrumento na mão, seja do caboclo, na umbanda, do exu, na quimbanda, do orixá. E que a gente não pode achar que eu faço, eu aconteço, deixar subir para a cabeça, porque quando vem o ego, vem as falcatruagens, aquela palavrinha, cada um cozinha nas suas panelas. Essa frase trouxe mistificação, banalização, porque eu acho que quando vem essa modinha do governo, as pessoas fazem o que bem entende e muitas vezes fazem uma besteirada e acabam ridicularizando a nossa religião. E os que levam a sério têm que estar se retratando na sociedade, né? Tá pedindo desculpa, sofrendo preconceito, porque esses que expõem ritual, que largam os bichos à moda louco, que liberam seus filhos para comer hambúrguer e besteirada num ritual que é sagrado, onde tem que comer tudo aquilo que tu ofereceu, não vão amanhã lá no Tesourinha protestar para poder continuar matando a sua galinha. Quem vai é quem leva a sério. Então isso é muito triste. Eu acho que a gente tem que zelar pelo que é nosso. A nossa religião é uma joia preciosa, que ela foi sofrida. Os negros vieram nos navios
né? Muitos nem chegaram aqui. Muitos nem chegaram, sofreram. Famílias separadas. A imagem que tu disseste, o sincretismo veio junto para não morrer, porque era obrigado a servir a Jesus, a ser cristão, senão tu vai morrer, tu vai apanhar no tronco. E eles passaram muito trabalho para hoje eu poder estar aqui falando contigo, ter a minha casa, tocar minha sessão, ir ali na prefeitura, pegar um alvará. E aí, essa nova geração vai colocar fora todo esse sacrifício? Não pode. Isso não deve acontecer. E os antigos sim que têm esse poder. Porque assim, ó, na minha casa, eu sou novo. Tenho muito que aprender, muito, muito, muito. Mas se não tem tempo, eu não vai ganhar axé. E não é só ter tempo, é ter caráter. Porque se o Juliano, antes de ser iniciado, antes de ser feito, que eu sou feito para Oxum, tá? Ele era uma pessoa falcatrua na vida pessoal dele, mulherengo, estou dando exemplos. Sim. Mentiroso, seja lá qual for o defeito, né? Ele está sendo feito para que o orixá, ori cabeça, axá luz, a luz da cabeça seja despertada, que aquela treva da ignorância, aquela escuridão, da mentira, do vício, das coisas negativas, elas vão saindo à medida que eu vou dando comida para o ori. Bori, bo é comer, ori é cabeça, bori é dar comida para a cabeça. E ali eu vou botar um tempero, Juliana é estressada, temperamental, vamos temperar com mel, vamos acalmar esse ori. E a gente vai fazendo magia naquele ori. E vai trazendo luz. Então era uma velha criatura e hoje é uma nova criatura. Nascido do orixá, feito para o orixá. A gente ganha um nome do orixá. Então não existe mais o Juliano Rossese, sim o Juliano de Oxum, né? E essa Oxum tem um nome, tem uma qualidade. Então ele é uma nova pessoa, ele tem que ter um novo caráter, uma nova forma de viver. Eu não posso continuar praticando a mesma coisa. Eu não posso continuar sendo o mesmo ser humano, maldoso. Eu não posso continuar vivendo na escuridão, nas trevas. Porque eu estou despertando a luz da minha cabeça, o orixá que habita dentro de mim. Então, muita coisa não bate quando eu vejo as pessoas falando tanta bobagem na internet. Sim. E fomentando sem nenhuma fundamentação. É coisa da cabeça, porque eles dizem, cada um cozinha com as suas panelas, aqui é a minha panela, eu quero falar isso, eu vou falar e deu. Ah, eu não tenho pai de santo, eu me governo. Bobajada. Se perde o ritual, se perde a forma de fazer a comida, se perde a forma de preparar, se perde aquela função de colher as ervas para fazer a Oxum. Eu vou botar a Oxum no mieró antes de fazer a sacralização. Eu vou pegar só a erva de Oxum, tal hora do dia, tal hora da noite, com sereno, sem sereno, com a lua tal, no dia da semana tal, na hora tal. Ela vai ficar 4 dias naquele mieró. Depois ela vai, né, para ser imantada ali com ori, que é retirado da sacralização do carneiro, né? A banha do carneiro é tirada dali no ritual da casa, que é aproveitado para fazer o ori, e assim vai até a sacralização. E aquele... Então é tudo etapa em cima de etapa. Em 1 ano, tu não aprende tudo isso. Nem limpar um chão de uma casa se limpa de qualquer jeito, né? Sim. Não se limpa. Sim. Então não é humilhação. Eu começo de baixo. Porque quem não senta para aprender nunca vai estar de em pé ensinando. Se um dia tu não sentasse dentro de uma universidade para aprender história, tu não ia poder ensinar história. Exatamente. E quando a gente entra numa casa de religião, a gente não tem que ter pressa. Porque a pressa fomenta a mistificação. Eu acho que uma coisa de cada vez. Não é todo médium que vai ser pai de santo, não é todo médium que vai ser tamboreiro, né? Hoje, não é todo médium que vai ser alguma coisa dentro de um ilê axé. Às vezes tu tá ali para ti, ter algo para tua vida e isso te basta. Só que essa função do ter, eu quero, eu preciso, agora eu vou sentar numa mesa de búzio, eu vou jogar meu ofá e vou perguntar para o orixá, é isso que o orixá quer para tua vida? A pessoa vai levantar da minha casa e vai procurar outra, porque ela não quer obedecer, ela quer ditar regras. Só que a minha religião não foi criada por mim. Nem pelo meu pai, nem pelo meu avô, bisavô, tataravô. Ela veio lá com os negros no navio, que sofreram e eles merecem ser respeitados. E quando eu faço qualquer coisa de qualquer jeito, eu estou desrespeitando a fome que eles passaram, a humilhação e todo o sacrifício. Quando a gente come uma comida de santo hoje, um amalá com a farinha de mandioca,
Tem uma simbologia. Tu perguntou, né? Quando eu vou comer a comida X daquele orixá, Sim. porque era a comida que eles tinham. Então, em memória a eles, em respeito, eu vou continuar fazendo. Eu não vou servir buffet, eu não vou fazer da minha casa de religião um restaurante, né? Porque tem começo, né? Eu vou beber depois que se dançar para o Ogum. A gente vai começar a servir a bebida. Primeiro serve-se o Atã, que é a bebida do Ogum. Lá terminou a Xia de Oyá, que é dona das panelas, a gente começa a servir as comidas no batuque. Tem comidas que a gente come com a mão, né? Porque é em homenagem como se comia lá atrás. Se eu quero comer de garfo e faca e talher, eu vou para um restaurante. Eu vou numa casa de axé ganhar axé. Axé eu ganho na minha mão, né? Tá aqui o sagrado que foi feito com amor e carinho, reverenciando o orixá. E eu vou pegar o axé na minha mão e vou comer. Se eu sou daquele orixá ainda de joelho ou de em pé em respeito, ou tirar o calçado do pé, tudo isso está se perdendo na religião, né? A malá para Xangô se come com a mão, depois que se dançou para Xangô. Depois do cassum, se aquela casa tem balanço, então tudo isso está se perdendo, né? Aqui é uma casa de Oxum, eu sacralizo para Oxum, eu rezo, eu canto para minha mãe, e aí eu faço a canja para Oxum e sirvo no batuque. Se eu vim na casa da Oxum prestigiar Oxum, e aquela comida é a comida de Oxum, porque tudo que a gente dá para o povo, a gente põe no quarto de santo. E as pessoas vão vir aqui, vão sentar, né, de qualquer jeito, na casa dela, é melhor não vir. Eu não sou uma pessoa, que eu sou novo, mas eu não convido o Brasil para vir na minha casa. Não faço questão que as pessoas que não querem fazer religião, né, hoje a gente tem que botar um banner lá na porta, ó, não se incorporem que tem balanço. Antigamente não precisava. Mas como os preceitos estão sendo diminuídos, as exigências estão sendo diminuídas, o ritual que era feito antigamente foi cortado pelo meio. Como é que eu quero que o orixá seja o mesmo? Como é que eu quero que aquela energia que vai vir naquele ori, naquela cabeça, faça a mesma coisa que as que faziam antigamente? Se não é feito mais do que era feito antigamente. E por causa do dinheiro, em nome do dinheiro, não importa se quer cobrar R$1 ou 10 mil reais, ou muito mais, que tem gente que cobra aí muito mais, para fazer um preceito, né? Cobre o que quiser cobrar, mas faça o ritual completo e correto. Não tira do orixá, não apressa. Se o orixá não quer comer 4 pés, não dá 4 pés. Uma criança que não tem dente não pode comer carne. Como é que eu vou pegar um iniciado na religião e vou matar um 4 pés na cabeça e vou sair dando um império de orixá, um oromalé, para uma pessoa que não sabe nada? Então, essas coisas simples e banais, que muitos dizem que é banais, que eu estou te falando, porque eu ouço as pessoas falando, que não é mais assim, que mudou, não mudou. O orixá é o mesmo que veio no navio com os negros. Mas ele está sendo cultuado diferente. E ele não vai responder para aquilo. E aí vem a mistificação. Aí vem o comércio. Porque se não tem uma energia plantada para cobrar, não vai ser cobrado. E as pessoas falam, mas eu faço uma coisa errada, eu sou cobrado na hora. E o fulano faz e pinta e borda e não é. Sinal que existe alguma energia plantada verdadeira para ti. Porque ela está ali para te dar caminho, para te ensinar. E um pai que ama um filho, às vezes, tem que dar uma palmadinha na bundinha para ele ser um ser humano. Ou botar de castigo, né? Às vezes é muito melhor dar um castigo, porque amanhã ele vai ser um ser humano que ele vai ter limites. E um orixá é o nosso pai, ou nossa mãe, né? Depende da cabeça de cada um. Ele está aqui para nos dar caminho, nos ensinar e também, de vez em quando, nos botar de castigo, nos dar uma palmadinha. Então a gente nunca, nem o pai de santo que um dia se governar, porque o governo só existe para aquele que o pai de santo vai a um Lodiomi e morre, né? Sim. Então aquela faca passa a se comandar, se aquele babalau tem capacidade, tem conhecimento para seguir, senão ele tem que ser humilde e procurar o seu padrinho e dar seguimento. Ele não vai se governar, ele vai ser governado pelo orixá da casa. Porque eu vou aqui jogar meu búzio e perguntar para minha mãe se é isso que eu tenho que fazer, se ela quer que eu faça isso, se ela não quer. Então nunca vai existir o governo. O governo, na verdade, nada mais é do que a vaidade de muitos que deixa subir para a cabeça. Porque a gente
nunca vai se comandar. Um pai de santo é um servo, serve os espíritos não nos servem. Então a gente planta a verdade e com o passar do tempo, né, eu vou vendo que tu é íntegro, que tu é idôneo, que tu é correto, eu vou te abençoando, eu vou te respondendo. Tu acendeu uma vela, vai te responder. Então não é se tu acendeu uma vela, se tu matou um cabrito. Como que tu está fazendo isso? Por que tu está fazendo isso? E para quem tu está fazendo? Essa que é a diferença. Quando a gente ouve o mundo espiritual, não se cria mistificação, não se vende faca, não se vende búzio, não se vende títulos, porque a gente conquista o nosso lugar no mundo espiritual, através da prática. Não se compra, orixá não se vende. Eu posso ganhar um búzio, vai enxergar? Ou tu vai ser mais um charlatão na internet aí, fazendo 1001 circo, né? Tu vai ganhar uma faca, tu vai cortar, tu vai sacralizar, vai ter resposta no que tu está fazendo. Vai ser abençoado pelo sagrado. A diferença de fazer o que se quer ou cumprir o nosso chamado. Se todos olhassem para o Ofá e vissem o seu chamado, a religião não estava desse jeito. Só que é muito mais fácil, né? Ah, eu vou aprontar todos os meus filhos. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, cada um tem um tempo, cada um tem o seu momento e cada um tem uma evolução. Às vezes, para eu me entender o meu chamado, eu vou demorar anos, mais que 7. Quem disse que porque tem 7 anos tem que ganhar axé? Quem determina é o orixá. É o direito, né? A partir do 7º. Mas é esse o teu chamado. Quando a gente tem entidades plantadas, forças vivas, porque a imagem é uma simbologia. Eu não adoro a imagem. Minha mãe é viva. Oxum é a força viva, é a água que nutre a terra, é a água que mata a minha sede, é a água que está presente onde tem vida, tem água, né? E aonde tem água, tem vida. Eu acredito nessa força. Eu tenho imagens para simbolizar, mas isso aqui não é Oxum, é uma representação, um carinho meu, para quem entrar aqui, olhar e ver, o pai Juliano da Oxum, tem um carinho pela mãe dele. Mas a minha mãe é uma força viva, que habita em mim e que eu tento mostrar através das minhas obras, das minhas palavras, tentando ser doce, às vezes no meio de uma confusão, né? E assim por diante. Mas nós não adoramos as imagens, nós temos um carinho imenso. Eu falo particularmente do meu jeito que eu levo, né? Sim. E elas têm um simbolismo, cada uma aqui representa um simbolismo, né? Nós temos a simbologia aqui, eu tenho desde o bará, né, que eu montei já para as pessoas como uma forma de educar. Porque eu não preciso toda hora, vou montar a roda, porque na minha casa, meu pai tem o hábito de montar na escala do santo a roda, de bará, oromilá, e o bará fica na porta e o bará que puxa. Então, se o bará que puxa, a roda vai girar no anti-horário. Por que que a roda gira no anti-horário? Porque nós estamos voltando, é uma simbologia. Nós estamos voltando no tempo, andando contra o sentido do relógio, para voltar na época dos deuses, aonde eles viviam na Terra. E aí o orixá, quando vem no mundo, quem é Elegum, quem é cavalo de santo, o santo vem e vai para o meio. O cavalo de santo é... O que é ocupado pelo orixá. É o que incorpora, é né? o que recebe. Recebe. Então, ele vai para o meio e através de danças e ritos, gestos, ele vai contar a história dele quando ele viveu aqui na Terra, né? E é assim que é. Então, antigamente a gente nem usava relógio no pulso, que eu aprendi isso. Porque a roda está andando contra o sentido do relógio e seria, né, simbolicamente, sim, um mau agouro, porque eu vou estar andando contra o sentido do relógio, estou voltando no tempo. Então, hoje até isso se perdeu. Hoje as pessoas se ocupam de relógio, né? Os orixás ainda até olham as horas, às vezes. É muita coisa que eu digo assim, a nossa religião está se perdendo, mas a culpa não é do novo. Eu acho que o velho tem que incentivar o novo que quer fazer o certo. Não tolir. Né? Sim. Se eu quero que a coisa vingue e dê certo e seja verdadeira, eu vou passar a mesma receita e vou querer que ele faça daquele jeito. Eu não vou deixar. Evolução é isso aqui, ó, Dylan. Eu abro mão da minha vida muitas vezes, como tu fala, cada vez que chega aqui tá diferente, para fazer algo porque é o meu carinho pela minha religião. Eu quero que as pessoas que entrem lá no meu portão vejam que eu amo a minha mãe, que eu amo os orixá, que eu amo a minha umbanda, meus exu, né? Mas isso é uma evolução. Hoje a gente pode ter uma terreira aberta, hoje eu posso dar uma sessão de umbanda, de exu,
Mas a gente não pode querer mudar o ritual e dizer que isso é evolução. Porque ritual não se muda. Dentro de uma magia, como as pessoas gostam muito de falar em magia, de um feitiço, se eu mudar o significado, a ordem dos fatores, altera o produto. Porque se eu não respeitar uma lua, o efeito vai ser diferente. Se eu não respeitar, dependendo do que eu vou fazer a hora do dia, o jeito que eu vou cortar aquilo, o sentido que eu vou mexer na minha panela, tudo vai dar diferente. Então eu não posso mudar na raiz, na essência, no fundamento. E isso os pais de santo estão pecando. Quer aprontar, pronta. Quer cobrar, cobra o que tu achar. Só não mexe no ritual, porque não vai ter uma resposta do mundo espiritual. E essa ausência da religião, da espiritualidade, não vai ter cobrança e vai continuar a coisa desandando. E uma hora vai se terminar. Porque quem conhece religião, quem admira um orixá que cura uma pessoa, que abre um caminho, que traz um trabalho, que abençoa o amor de quem tem, que traz um amor para quem não tem, sabe que não é daquele jeito e vai se sentir mal. E eu sou um, se eu me sinto mal, eu não vou mais naquele lugar. Simples assim, né? E aí, aquela essência está se perdendo por causa da vaidade. Então a gente não tem essa história de que eu vou fazer o que o meu pai de santo me ensinou. Porque se tu vier na minha casa, se tu for na casa do meu pai de santo, tu vai ver que o ritual é o mesmo. Tu vai ver que as cantigas são as mesmas. Tu vai ver que o que foi, se tu vier num serão, né? Quem é iniciado, porque quem não é iniciado não é lugar de estar em serão, que é uma coisa fechada e sagrada. A pessoa vai ver que tu faz igual. Só que hoje em dia a gente não sabe o que a gente faz. A gente não sabe como se porta em certos lugares mais. E aí os que fazem o certo são taxados, né? Eu acho isso triste. Porque um dia vai acabar. Porque tudo tem começo, meio e fim. Pai Juliano, quantos filhos uma casa tem que ter? Tu é pai, tu recebeu a missão e tu também tem que dar sequência. E aí tu tem os teus filhos. Tu tem que preparar eles para que eles, um dia no futuro, quem tiver o chamado, também ter a própria casa, assim como tu recebeste o teu chamado. Quantos filhos tem que ter uma casa? Tem um número específico? Claro que não. Não tem? Não. E administra, né? Porque há obrigações, há uma série de... É uma gestão, né? Uma empresa, não deixa de ser. Exato. E gestionar, ter gestão de pessoas, Gestão né? de pessoas. Eu, quando comecei eu sozinho. Eu, na época, a pessoa que eu era casado, eu pagava o tamboreiro para fazer o saravá. Eu abria a sessão lá na 79, né? Sem ninguém, nenhum médium na minha corrente. Chamava o meu caboclo, algum megê, para dar passe em quem estava ali da família, né? Os parentes que queriam ir lá. Quando terminava o saravá, que a gente fala, né? O saravá. Saravá. Faz muito tempo que eu não ouço essa expressão. Minha sala estava cheia de gente. Porque eles vinham no som do tambor, vinham ali ver, às vezes catar, que a gente fala vulgarmente, né, hoje. Sim. E assim foi vindo, né? Depois de uns 3 meses, mais ou menos, da minha casa aberta, eu tinha 5 filhos e foi aumentando gradativamente. Mas não existe um número. Porque a gente não faz religião para as pessoas, a gente faz religião para o sagrado. Sim. E se eu estou agradando o meu sagrado, ele vai trazer o povo dele, né? Eu faço as coisas certas para o Bará, é que nem uma creche. Eu vou procurar uma creche para botar meu filhinho lá. Primeiro, eu vou saber que creche é essa, a idoneidade, como é que é a tia da escolinha, se ela trata bem as crianças, se não tem histórico de reclamação, de agressão. E o mundo espiritual, ele é uma coisa muito linda e muito perfeita. O ser humano que não é. Porque a religião tem erros porque ela é praticada por ser humano. Sim. E a gente nunca vai ser perfeito. A gente tenta, né, Dilo? Sim. Mas o orixá não vai te levar para uma casa onde ele não vai confiar naquele líder religioso. Então, acho que no momento que aquele pai de santo, diretor espiritual, está preparado, a espiritualidade se encarrega de trazer o rebanho dele. E ele tem que cultivar, né? Eu, graças a Deus, consegui montar uma família, né? Uma família mesmo, porque eu acredito nessa palavra, eu acho muito bonita, né? Eu não fui criado pelo meu pai e pela minha mãe, né? E muitos dizem, quem não teve amor não sabe dar amor. Mentira, né? Porque isso está dentro de ti.
E eu sempre tive essa coisa de unir, de respeito, uma irmandade. Então, na minha casa, eu não aceito que irmãos se relacionem. Não aceito. Aqui dentro, tu não vem buscar relação. Tu vem buscar algo espiritual, né? Não aceito muitas coisas, porque eu acho que, assim, viver em sociedade sem regras não há possibilidade. Então, antes das pessoas... Quando, pai Juliano, eu quero entrar para sua casa. Agradeço pela confiança, mas, assim, vem na sessão de Umbanda, vem nos Exu, vem nos Batuque, me conhece, vê como eu sou, como é que eu sou como pessoa, como pai de santo. E se mesmo assim tu ainda quiser, a gente conversa. Aí mesmo assim tem um casal aqui que ficou 1 ano e pouco vindo nas sessões. A gente quer entrar. Então senta aqui agora, peguei meu polígrafo, que eu tenho uma cartilha. Vamos para a cartilha. Tem 11 regras básicas que o meu caboclo deu. Primeira vez que ele chegou na minha casa lá no 79, né? Eu tenho um caderno onde tem letra de tudo quanto é pessoa, né? Que eu guardo com todo amor e carinho. Que a entidade vinha no mundo, dava um recado, um anotava. Quem estava, anotava. E assim eu fui aprendendo muita coisa. Porque muita coisa a espiritualidade te dá, né? E eu sigo à risca. Porque tem que seguir. E dentro dessas regras, se que não está de acordo, tu não vai entrar para casa. Porque não tem como. Eu não faço o que eu quero. Eu não mando, eu quero ir para a praia no final de semana, a entidade marcou um compromisso contigo, eu tenho que estar aqui. Se eu não tiver, a entidade vai me cobrar, né? Às vezes até chegando, como já aconteceu, né? Então, assim, quem faz religião serve, pai de santo serve, entendeu? A gente não manda. Porque não sei o quê, que eu vejo hoje tanta besteirada na internet, as pessoas agindo de uma maneira, porque eu faço, porque eu amarro, porque eu desamarro, porque eu... Não é assim. Se a entidade não quiser, ela não vai fazer nada. Sim. Porque por mais que eu siga todo o ritual corretamente, dentro do que foi me passado e dentro do que a espiritualidade pediu, se aquela pessoa não for merecedora, ela não vai ter. E aí que tu vê esses fiascos na religião, das pessoas reclamando, falando coisas, denegrindo, né, processando, pedindo ressarcimento disso, daquilo, porque tu tá vendendo uma coisa que não é assim que funciona. Existe sim o axé, o pai de santo cobra, para fazer um ritual, seja qual for, mas a entidade tem que estar de acordo, não é o que eu quero da minha cabeça, né? E é isso que difere de muitas coisas que por aí se vê, né? É triste, né? Eu fico muito chateado, né? Porque eu acho que quando a gente quer fazer religião, né? Essa palavra muito linda de religar o quê? No que, aonde? Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar dentro de nós. Por que a gente está procurando uma casa? Para quê? O que eu quero dessa casa? O que eu espero? E ser sincero com o Pai de Santo. Para ele te dizer, porque se ele for uma pessoa idônea, ele vai te falar que tu está começando numa trajetória que tu só vai terminar quando tu te desencarnar desse mundo. Porque a minha falecida mãe de santo que está ali naquela foto ali, ela dizia assim pra gente, o verdadeiro aprontamento é quando a gente morrer. Quando a gente morrer, a gente vai saber tudo. Do lado de cá e o lado de lá. E é verdade, é verdade. A gente nunca vai saber tudo. Sim. O Pai de Santo não é dono da verdade, não é um Deus que as pessoas têm que endeusar, botar num pedestal. É um ser humano de carne e osso, com sentimentos iguais, que fica triste, que fica magoado às vezes, que tem o seu dia que não tá legal. Ele é um ser humano, com um dom e com um chamado, que às vezes pesa. Porque às vezes tu tem o teu problema da tua vida e tu tem mais 50 problemas, 60. Eu, na minha casa, eu sou um pai que eu quero ser presente. Que não é um número, é uma família para mim. Então eu quero saber como é que tu tá, que dia é teu aniversário, eu quero ir lá, jantar contigo, te dar os parabéns. Eu quero uma família. Então não adianta eu ter 200 filhos de santo para dizer que eu tenho 200 e não dar assistência. Eles não se sentirem filhos do pai Juliano. Nunca vieram no meu aniversário, não sabem do que eu gosto. E eu nunca preguei na minha casa, olhem para mim, eu sou... Não. Sim. Eu sempre disse, gente, eu sou cheio de defeitos, estou em busca de evolução, mais do que vocês, eu tenho que fazer muito mais do que vocês, eu não tenho opção de escolha, todo final de semana eu estou na terreira, eu não faço sessão todo final de semana, porque as pessoas têm vida, né? Mas eu tenho que estar aqui, eu tenho que, às vezes, enquanto estão dormindo, eu estou na praia, na madrugada, eu estou nos pontos de força, fazendo rituais, porque esse é o meu chamado, não é o teu. Então a gente não pode exigir, cobrar e comparar
porque são coisas distintas, mas que eu prego que as pessoas sejam próximas, sim, né? Que a gente ajude um outro, nós somos uma corrente não é feita de elos, não é? Sem elos não tem corrente. E um médium na Umbanda, na Quimbanda e até mesmo na nação dos orixás, a gente precisa de uma roda para dançar para o santo, para fazer um ritual, fazer o xirê. Então não adianta eu ter essa audácia de achar... Eu sempre digo, meus filhos, olhem para o Pai Ogum. Ele nunca vai falhar com vocês. Eu posso um dia falhar, eu posso magoar. Olhem para Maria Padilha, né? Confiem no búzio da Mãe Oxum. O ser humano é falho. A gente nunca vai saber tudo, a gente não é o dono da verdade, a gente está aqui para aprender e vai morrer aprendendo. Quem pensa diferente é mera vaidade. Porque a espiritualidade não está aqui para te vender a fé. Não precisa ter dinheiro para ter fé. Rituais, sim. Ah, eu tenho que fazer isso, eu vou ter que... Tu vai lá na Flora, tu vai pagar. Tu vai lá no aviário, tu vai pagar. O Pai de Santo vai te cobrar um axé para fazer aquele ritual, porque ele vai estar aqui à tua disposição. Né? Se tu vai no dentista, se tu vai no advogado, tu vai em qualquer lugar. Paga a consulta. Eu pedi para o advogado vir até a minha casa para me dar orientação de umas questões que eu estou fazendo. Ele me cobrou a visita R$400. Em nenhum momento eu fui, não. É o teu preço, eu quero o teu serviço. Agora, eu não posso simplesmente deixar de fazer qualquer coisa na religião por causa do dinheiro. Porque como é que eu vou querer que uma pessoa que está desempregada me pague um axé para depois... Eu vou ajudar ela primeiro. E eu também vou ser ajudado. Porque aquela pessoa podia não ter nada para me dar naquele dia, mas vai trazer outras pessoas. Sim. E depois também o orixá vai abençoar, ela vai conseguir um trabalho, ela pode vir aqui e agradecer muito mais. Então, eu acho que essa coisa de família tem que estar presente dentro de uma casa, não tem quantidade certa de filhos, desde que o Pai de Santo possa, sim, acolher e essas pessoas não se sentirem um número e se sentirem um ser humano, né? Pai Juliano, eu sei que a tua casa aqui, ela não tem preconceito, recebe a todos. Quem quiser vir aqui vai ser atendido de braços abertos, com um enorme carinho, não é só os filhos de santos, né? Mas quem procura os serviços do Pai Juliano, o que precisa, o que vem, o que as pessoas batem a porta, problema de doença, emprego, financeiro, político vem aqui, né? Tem uns que gostam de se esconder, eu não, sempre venho aqui, todo mundo sabe da amizade que tem e o trabalho que eu faço aí com as casas de religião nessa questão da sacralização, de uma série de coisas, né, que envolvem a religião. Quem te procura aqui? Muita gente te procura aqui por amarração de amor, né, para segurar aquela pessoa. Porque a gente vê um monte aí, né? Várias coisas por aí. Quem é que te procura aqui? Dila, todo tipo de público que tu possa imaginar. Né? Todo tipo de problema. Assim. Todo tipo de público e de problema, né? Porque problema todo mundo tem, quem não tem, né? Hoje na pandemia, mais ainda, as pessoas querem ouvir uma palavra de conforto, né? E vem buscar, às vezes, esse conforto com a gente, né? Mas... eu, particularmente, desde que abri minha casa, né, comecei com a Umbanda e com a Quimbanda, trabalho bastante com a Padilha justamente nessa questão do amor, né? E não só do amor, o amor porque eu quero aquela pessoa para o resto da vida do meu lado, não. O amor de querer relações, o amor para, né? Eu quero fazer um banho da beleza, porque eu quero sair essa noite, quero, né? Arrasar, quero conquistar o amor da minha vida. A profissão mais antiga do mundo me procura muito para fazer banho para clientela. Então tem de tudo que tu possa imaginar. Isso mesmo, tem e como tem, né? É o que mais tem. Digamos que é o carro-chefe. É mesmo, olha a curiosidade agora, né? A gente trabalha muito com isso, né? Com a energia da pombagira, da sedução, da sensualidade, né? Mas também vem a pessoa desempregada pedir ajuda para abrir um caminho, vem o proprietário de um comércio para fazer uma abertura de caminho também, para movimentar. E assim por diante, assim como vem pessoas que estão se sentindo injustiçadas. Mas eu sempre procuro fazer o que dá no meu oráculo. Eu nunca fiz nada na minha casa. Uma única vez que eu fiz para uma pessoa, que eu nunca vou esquecer o nome dessa pessoa, que chegou aqui chorando, e eu sou da Oxum, às vezes eu pego o problema dos outros e quero, fulano. E essa pessoa veio para fazer um serviço que ela ia ser demitida por justa causa, do Carrefour aqui de Gravataí, né? E eu... prontamente, né, disse, não, vamos jogar, mas começou a chorar e falar que estava... Então, não,
não vamos nem jogar então. Vou fazer um amalá pro pai Xangô, que é dono da justiça, porque, pela história que ela me vendeu, que isso para mim foi um aprendizado, né? Sim, sim. Que serviu para minha vida e eu falo isso para meus filhos. Pai de santo também é enganado? A gente não é questão de ser enganado. Tu te deixa levar pela emoção. Pela emoção. E isso foi, para mim, a única vez que eu fiz isso. Porque foi um aprendizado que eu precisava passar. Como eu falo para ti e falo sempre que a gente conversa, é uma constante aprendizagem ter uma casa. Porque tu lida com pessoas, né? Sim. E aí o que aconteceu? Eu fui, fiz o meu amalá e disse para ela, não, então meu amor, já que tu tá com os teus problemas, não precisa tu jogar. O dinheiro que tu vai jogar, a gente já vai e faz o serviço. Só que Xangô é justo. E ela ia ser demitida na segunda por justa causa. E ela teve na minha casa numa quarta-feira. E eu fiz prontamente, o amalá, fiz tudo que ela tinha me pedido na época, né? E ela foi pra rua na sexta. Só que daí aquela pessoa humilde que chegou aqui, né? Com uma roupa de ovelhinha, chegou alterada, falando um monte de coisa. E eu disse, só um pouquinho, te acalma. O que aconteceu? Porque tu é um sem vergonha, porque tu fez o amalá e eu fui pra rua na sexta-feira. Eu ia só na segunda. E a minha filha também foi, minha filha não quer olhar pra minha cara. E agora eu não vou ver meu neto, porque ela tá grávida, biriri, bororó. Eu fiquei assim perplexo vendo os tipos de pessoas distintas que chegaram na minha... Mesma pessoa, o caráter, né? Sim. Eu disse, não, vamos lá jogar. E quando eu joguei, né? Eu disse, nossa, como a gente é palhaço, né? Querer viver a vida do outro. Ninguém tem que viver a vida do outro. Ela chegava no Carrefour, 2 e pouca, 3 horas da tarde, ficava dando bandinha, a filha também trabalhava e batia o ponto para ela. Tava roubando, tá fazendo errado. Sim, fazendo errado. Xangô é justo. Ela devia. Quem deve, paga. Quem merece, recebe. Ela e a filha foram por justa causa. Eu fiz o amalá e ela foi sacar dinheiro no banco e o chefe dela estava no banco, no horário de trabalho. E ele chegou na empresa e ela tinha batido o ponto. A filha bateu. E aí foi puxar nas câmeras. Então, eu disse para ela, né? Perdão da palavra, mas eu falei, a senhora é uma sem vergonha. A senhora tem idade para ser minha mãe. Eu me comovi com as suas lágrimas e acabei agindo na emoção. E eu aqui passei por bobo seu. Mas que Xangô, dono da razão, né? Me deu o equilíbrio necessário, porque eu nunca mais vou fazer isso. Sempre que alguém chegar, seja o problema que for, primeiro eu vou jogar. Porque às vezes, para ti, para tua dor de cabeça, uma aspirina pode resolver. Sim. Para mim, pode ser que não seja aspirina, tem que ser uma medicação mais forte. Então, nós como religiosos, às vezes temos que cuidar desse tipo de coisa, que a gente acaba se compadecendo de pessoas que, na verdade, estão ali, às vezes, até te testando, né? E isso me marcou muito, né? Pai Juliano, muita gente te procura aqui por causa de doença também? Também pedir para fazer rituais de cura, para a saúde, tem muita procura disso? Tem bastante. Bom, qual é os dias das tuas sessões aqui? Que é aberto ao público. Quem está nos assistindo, primeiro quero que tu dê o endereço aqui. Aqui é a Rua São Pedro, número 79, bairro São Judas Tadeu. Também agora está aparecendo o Novo Mundo, não sei porquê, o que aconteceu com... Mas deve ser questão de correios e tudo. Deve ser. E vai ter um plano diretor agora que está sendo feito na cidade, isso vai acertar não, que às vezes agora. vem uma conta ali, São Judas, outra vem Novo Mundo. Eu conheço por São Judas. É São Judas Tadeu, né? Na parada 61 de Gravataí, perto do Mercado Roxo. Eu vou deixar o endereço embaixo e o telefone também para quem quiser ligar, para quem... porque tem que ligar para marcar, né? Sim, com certeza. E qual é os dias de sessão aqui? Normalmente eu faço as sessões no sábado. Eu faço 2 sessões só por mês. Uma de Umbanda e uma de Quimbanda. Às vezes eu não consigo, porque como eu tenho bastante filho, eu tenho às vezes ritual de Umbanda. Sempre pelo teu Facebook tá ali, né? Eu tenho um site, né, que eu fiz na plataforma Wix, e que lá tem os dias e horários das sessões, como é que funciona, das festas grandes, que eu faço 7 festas no ano. Tem 7 festas com datas fixas no ano. Né? Que eu toco para os Exu cigano, que eu não cultuo o Oriente, né? Depois eu tenho a função do Baralodê, que é o aniversário do Lodê em abril. Depois eu toco a festa da Umbanda, da 7 linhas da Umbanda. Depois eu tenho o Elebó do meu Exu, do Tranca-Rua, em agosto.
Depois, lá em novembro, em agosto também eu toco no final, eu encerro o agosto tocando pro Pai Chapanã. Em novembro eu tenho a festa da minha pombagira. Eu acabei particionando, porque pela quantidade de filhos, às vezes tu não consegue fazer um ritual, né? Porque para se tocar tu tem que fazer o ritual, né? E aí fica muito pesado, porque tem toda uma questão, né? E aí a gente dividiu conforme as entidades das pessoas para não ficar tanta obrigação a ser feita na casa, assim, né? Sim. E por último eu encerro o ano com o toque da minha mãe, o Xum, né? Em dezembro. O atendimento sempre com hora marcada, né? É Sim. difícil, as pessoas às vezes acham que eu não quero atender, mas eu não consigo. Eu estou terminando uma segunda graduação na área da saúde e particularmente esse ano eu me formo, então eu estou em época de estágio. Agora em março eu começo já 4 estágios. Vou vir para casa praticamente 10 da noite, vou sair de manhã e vou vir só à noite. E ainda quando eu chegar eu tenho meus rituais de religião. Às vezes eu vou virado para os plantões dos estágios, né? Sim. E aí a minha agenda está bem precária. Eu sempre dou prioridade para os meus filhos agora, nesse momento da minha vida, né? Mas depois que terminar, vai voltar tudo ao normal, vai ficar um pouco mais facilitado a agenda de atendimentos. Pai Juliano, como é que foi esse enfrentamento, manter as obrigações religiosas e os atendimentos nessa pandemia que nós estamos vivendo aí nesses últimos 2 anos? Quase 3, né, Dil? Quase 3. Em março faz 3. Foi, olha, foi uma luta, porque eu fiz um vídeo e botei lá no site, né, da casa, explicando, e eu tive que readequar. Uma por causa do espaço, e no começo tinha um distanciamento, depois aumentou para 2 metros, depois diminuiu, e conforme foi as mudanças da nossa cidade, da prefeitura e da secretaria... Ninguém sabia de, também, né? Acho que até hoje a gente não sabe. Até agora eu estou me adequando ainda, né? Sim. Eu coloquei dispenser de álcool por toda a entrada e saída de porta, do portão, banheiro. Passei instrução, eu sou gerontólogo, né? Sou especialista também em urgência e emergência. E estou terminando agora minha graduação de enfermagem, então tu imagina a minha loucura, né? Sim. Coitado dos meus filhos. Mas eu reparti a casa, né? O grupo de filhos. E quando tinha, a gente fazia uns rodízios. Sempre respeitando o distanciamento, graças aos orixás. Dentro do auge da pandemia, somente 2 filhos meus foram acometidos pelo coronavírus, né? E tiveram, graças às entidades, né, sintomas gripais, assim, não ficaram ruins, mal, assim. Mas todos eles fazem a vacina. Todos eles todos, vacinados. todos. Por mais que se tenha fé, Não. por mais que se tenha religião, não, se dispensa a ciência. Claro que não. E coitados, né? O pai da área da saúde. Da saúde ainda, isso é interessante. Eu era um né? espírito maligno ali, ó. Vai fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Para mim poder querer fazer algo por alguém, primeiro eu tenho que fazer por mim. Sim. Eu tenho que estar saudável para poder falar de saúde, educar, né? É complicado. Então foi assim, foi bem difícil, mais cansativo, porque aí aquele grupinho não veio, o outro queria vir. Então sempre com rodízio, fulano tá com sintomas de gripe, não sabe se foi, faz teste. Depois que vinha o resultado, que no começo estava demorando bastante. Então muitos perderam muitas coisas, mas eu cumpri dentro da medida do possível todos os meus rituais, não abri, né? Como eu não abro, né? A casa é aberta para quem quiser, mas assim, aquela coisa da banalidade, da loucurada, né? Sim. Eu acho que religião é para nós, para eu me ligar na minha espiritualidade. Então, tem certas coisas que não tem necessidade, né? Não dá para botar Porto Alegre dentro de Gravataí. Sim. A gente tem que ter concepção. Eu vou convidar tantas pessoas na minha casa, não comporta, para passar trabalho na minha casa, para ficar as pessoas todas esmagadas, que nem numa lata de sardinha. Não dá. Então eu gosto de sair daqui, eu deixo meus filhos quando tem um batuque, eu vou lá na mesa, eu converso com são meus convidados, são meus queridos, são pessoas que eu gosto. Então eu dou Sim. atenção, né? Que a gente quer do nosso lado quem a gente admira e quem a gente espera que nos queira bem, né? Então, assim, já é um pouco restrito essa questão, né? De não estar abrindo muito, assim, mas na pandemia foi muito mais, foi restrito até para os próprios filhos da casa. Mas graças a Deus, aos orixás e todos os espíritos de luz, a gente passou bem, com saúde e com vida, né?
Como é que vai ser esse ano de 2022? Queria que tu falasse do ano de 2022. O que tuas entidades, teus orixás já te disseram? O que nós vamos passar no plano espiritual, no plano amoroso, no plano da doença, da pandemia, quanto tempo mais? E no finalzinho lá no plano político, que vai ser o futuro desse país. Falando da espiritualidade, né? Eu não misturo... Quem é que está regendo esse ano? Esse ano, para nós, no Batuque, aqui do Rio Grande do Sul, está sendo regido por Oxum, né? Oxum é a mãe, dona dos sentimentos, do coração, né? Sentimentos todos, tanto os bons quanto os negativos, né? Que assim como a gente tem o amor, a gente também tem a tristeza, a depressão. E Oxum vem para dar uma acalmada nisso tudo, né? Vem para trazer de volta essa nossa união da nossa religião, nos permitindo, né? Porque eu acredito que o mundo espiritual trabalha também junto com o mundo material. Então, junto com a ciência, né, com os reforços das vacinas, vão trazer para nós a condição de nós nos reunirmos como família, que o Oxum também responde na família, a mãe que acolhe, né? Então, é um ano de renovação, né? É para ser um ano onde a natalidade aumenta, as mulheres ficam férteis, né? Vence a nova geração para dar continuidade. Também aqueles que têm discernimento, Oxum é o orixá do dinheiro, da prosperidade, né? Trabalha para isso também. Então, para buscar, vai ser um ano fácil para buscar. Quem vai à luta vai ter a bênção dos orixás. Agora, aquele que ficar dentro de casa, né? Infelizmente, vai continuar na mesma situação. Mas tem tudo para dar certo, para brilhar. É um ano que mexe também com os sentimentos, tanto para o lado bom quanto o lado ruim. As pessoas ficam mexidas, ficam sensíveis, até nós mesmos, em função dessa pandemia, né? Parece que é tudo escrito, né? Que a Oxum vem no final disso e as pessoas têm que só ter com razão, não emoção, para não deixar que esse vírus de novo tome conta aí de tudo, venha novas cepas, porque tu tá vacinado, eu não tô. Triplamente vacinado. É triplamente. Vamos nos vacinar para a gente poder botar em prática tudo isso, né? Esperamos que o nosso país tenha uma reviravolta positiva, né? Porque tá meio dispersa a coisa, né? Os propósitos. E eu acredito que ainda não está claro isso? A Mãe Oxum vai vir para trazer de volta, se for assim, a vontade dos orixás, os nossos direitos que muitos estão sendo tirados, né, por esse governo aí. Fé, né, é a palavra. Pai de Santo não é Deus, é um ser humano, né? E quem pode dizer o que vai ser ou não são os orixás e Deus, né, que é o criador de tudo, o Olodumare. Então, a gente não pode ser hipócrita e dizer que vai ser chuchu ou vai ser batata, mas a gente tem que ter fé e usar a nossa fé e praticar para que o desejo do nosso coração se concretize. Afinal, nós fazemos magia de alguma maneira, então a gente tem que usar essa magia ao nosso favor e não contra nós, né? Usar a Mãe Oxum, pedir para ela, dentro do nosso merecimento, se ela quiser nos atender, que a gente receba essa dádiva e que a nossa nação, que é nossa, não é de governo nenhum, nós somos a nação, o brasileiro é a nação, né? Que a gente tenha essa resposta positiva aí e que coisas boas venham a acontecer, né? Para dar uma atenuada nessa loucurada que a gente está vivendo, né? Então, tá, eu quero, Pai Juliano, te agradecer a oportunidade, tu dispensar o teu tempo, né? Porque eu sei dos teus afazeres, de ter que estudar, de cuidar de uma casa, atender os teus filhos de santos, atender quem te procura precisando de alguma coisa, tu dispensar o teu tempo, eu fico muito honrado e muito agradecido. Quero também pedir para as pessoas mais uma vez se inscrever no meu canal, porque isso é muito importante para a gente continuar a dar a sequência. Ninguém gasta nada por se inscrever e por tocar ali no sininho, não custa nada, só vai
me ajudar cada vez mais aí eles a distribuir o canal e a gente poder contribuir com a nossa cidade de Gravataí, que é quem nos acolhe, que é quem nos ofertou tudo que a gente conseguiu na vida. Eu sou um apaixonado por Gravataí, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo muito a essa cidade e eu procuro retribuir da melhor maneira possível, e eu resolvi mostrar as coisas boas que Gravataí tem, quem faz religião séria, quem não faz, assim como tem outros também, né? Então, quem gosta de Gravataí, quer entender mais um pouquinho, porque aqui nós temos tudo que tem no Brasil, tem aqui em Gravataí. Com certeza. Tudo. Então a gente não precisa ir sair fora para ir buscar, nós temos aqui, e é esse o meu intuito. Então, peço para todo mundo se inscrever no canal, dar um likezinho ali, e que vou deixar o telefone do Pai Juliano aqui embaixo, na descrição, os horários de atendimento, tudo. Quem precisar, e também se o Pai Juliano quiser dizer agora o telefone todo para ligar, para marcar, está aqui o nosso socorrista espiritual, pode ser assim, né? Podemos que ajuda, né? Tudo o nosso Pai Juliano aí, que das nossas religiões afro-brasileiras, daquele povo que nos formou, que teve que sair da África. Eu gosto muito, eu sou um professor de história, se vocês imaginarem o sofrimento que foi passar nos navios e com... É muito triste. Amarrados, muito triste mesmo a história, e que bom que tem um Pai Juliano que continua levando essas religiões aí, cultuando isso, essa cultura que está enraizada no povo brasileiro. Então, te inscreve no meu canal e toca no sininho lá, se gostou, não gostou, comenta embaixo aqui. Sugestões. As sugestões. E aí, para mim, vir um outro dia, eu chegar aqui e dizer, Pai Juliano, todo mundo pediu para mim voltar a conversar contigo. Então, com certeza, daqui mais um tempo a gente volta a conversar. Muito obrigado, Pai Juliano. Eu que agradeço pelo carinho, por ter escolhido a minha casa também. Só para encerrar, então, para desmistificar essa questão da nossa religião de matriz africana, né, o pessoal tem que conhecer, estudar, ouvir, frequentar. Porque só assim, né? Eu não posso dizer que eu não gosto de manga se eu nunca comi um pedaço de manga. Então, às vezes, as pessoas têm um pré-conceito, porque, na verdade, o conceito correto não foi passado para essa pessoa. E essa coisa do achismo não é legal, né? Eu acho que é do diabo. Falaram. Não, não é. Vem ver. Vem tirar tuas próprias conclusões, né? Seja na minha casa ou na casa de qualquer pai de santo aqui de Gravataí. Procurem conhecer a religião, que vocês vão ver que é a coisa mais linda que tem. Quando se é praticada com amor e com respeito, né? E o pessoal que quiser procurar, né, meu telefone, 51, né, 985490776. Esse telefone é meu há, acho, quase 14 anos, que eu não mudo de número. Eu vou deixar embaixo, tá? E dentro do que eu puder fazer, né, e que os orixás me permitirem, estarei aqui à disposição. Até mesmo para conversar e esclarecer, que eu gosto de falar, né? Porque eu acho que o conhecimento é a verdade absoluta de tudo. A gente tem que conhecer para tirar a venda dos nossos olhos, a venda da ignorância, do preconceito, do racismo, de tudo isso que está entranhado aí na sociedade, né? Que às vezes um tempinho que tu perde ali para saber um pouquinho mais vai tirar esse peso aí de cima de nós, né? E da nossa sociedade como um todo, para a gente viver em paz, em tranquilidade, com respeito, que eu não preciso gostar, eu tenho que respeitar, né? Então tá. Valeu, Pai Juliano, valeu, pessoal, até a próxima. Não esquece, se gostou, dá um like, se não gostou também faz um comentário, dá uma crítica, te inscreve no canal e ajuda a Gravataí a crescer. Valeu, muito obrigado e até a próxima.